pessoal que veio de Angra dos Reis, Jorge Valdeiro, que está aí na sua delegação lá atrás. Queria fazer uma saudação especial ao meu amigo Moacir, diretor do Sindicato Bancário no Ceará, há meses de anos, eu queria saber se o Gilvan e o Menezes do Sindicato Alagoas estão aí, que eles ficaram de vir. Acho que não chegaram, né? O pessoal da região dos Lagos, o Vitor, digamos, está querendo fazer uma conversa com vocês. Vitor, se apresenta aí. O pessoal, quem está aí na região dos Lagos, já conversa também. Deixa eu fazer então aqui um breve histórico. Carlos Alberto, aqui de Araruama, está aqui vendo, tem o Carlos Alberto de Araruama aqui. Deixa eu fazer aqui um breve relato do que foi a nossa vida do último encontro para cá. Mas antes de fazer a divulgação da sua mesa, minha companheira, minha presidenta, Adriana Analice, queria apresentar a vocês. A Adriana é a presidenta em exercício do Sindicato do Itaú, privatizada também, que é o James, conhece bem essa luta, e está aqui com a gente, depois a Adriana vai fazer a saudação dela. Gente, há um ano atrás, no dia 3 de agosto de 2013, o nosso 8º encontro nacional, a gente tirou aqui, a gente discutiu esse projeto, discutiu estratégia para ele, e eu queria aqui fazer uma prestação de contas do que a gente fez de lá para cá. Todo aquele encontro a gente fez um ato no Palácio Guanabara, que foi muito bom, teve uma participação grande de companheiros aqui, alguns que nem vieram aquele encontro, mas que estavam lá no ar com a gente. Participação das entidades, da BANERJ, da AFDER, da Federação, dos sindicatos do interior, da CONTRAF, a nossa confederação, o Carlão, o companheiro Carlos Cordeiro, presidente da CONTRAF, veio para aquele ato com a gente. Aquele ato a gente conseguiu ser recebido pelo chefe de gabinete do secretário de governo, que à época era o Regis Fischer, era o Arthur, verdade, era um corrigindo aqui. O Arthur nos recebeu e nós conseguimos então uma audiência com o governador Sérgio Cabral. Fizemos aquela audiência ainda ao longo do mês de setembro. Uma conversa onde estávamos alguns de nós aqui na mesa, aí o Germínio, Deise, Leite, estava o Gilberto Palmares. Nós fizemos essa conversa com o governador, o então governador Sérgio Cabral, onde de praxe vem aquelas coisas que a gente já conhece. A primeira pergunta é assim, mas como é que ficam as contribuições que vocês não fizeram? E a gente vai lá e explica que não tem contribuição, porque a Previ foi liquidada em 6 de janeiro de 97, então a última contribuição foi em dezembro de 96, para todos nós. Para quem sacou, para quem congelou, não teve contribuição a partir de janeiro de 97. Aí o cara fala assim, eu pensei que tivesse contribuição para devolver. Aí a gente vai, explica o projeto, você percebe que tem um grau de dificuldade, mas o fato o Gilberto foi muito moderado aqui, que é típico do Gilberto, ele não está errado. O Sérgio Cabral, naquela reunião, assumiu sim um compromisso com a gente no projeto. Ele disse textualmente que o nosso projeto atendia o princípio da razoabilidade e disse mais, disse, olha, aconselho vocês a pedirem uma audiência à PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, para ver se tem algum óbice jurídico. Porque da minha parte, chegando aqui autorizado pela PGE, está tudo certo. Só que a gente, como nasceu ontem, a gente sabe como é que funcionam essas coisas. A gente foi lá na PGE conversar. A gente pediu a reunião, a Procuradora-Geral, a doutora Lúcia Leia, nos recebeu, acompanhada por outro procurador, não sei se Geraldinho ou alguém aqui vai lembrar. E aí essa reunião da PGE serviu para confirmar aquilo que eu canso de dizer. Infelizmente, a Procuradoria-Geral do Estado, ela não é uma Procuradoria-Geral do Estado, ela é uma Procuradoria-Geral do governador de momento. Porque falta a PGE ter uma visão de Estado, de agir de acordo com esse Estado. Infelizmente, age de acordo com os interesses do governante do momento. Isso foi dito textualmente para a gente naquela reunião, porque foi dito para a gente o seguinte, a nossa posição aqui é muito clara. Se o governador for favorável, nós vamos parecer favorável. Se o governador for contra, nós vamos parecer contra. Foi dito pelo procurador de Cabo. Não me parece que esse seja um parecer de uma assessoria jurídica, de uma área jurídica, que deveria dizer o seguinte, tem alguma inconstitucionalidade nesse projeto?
É isso que eles vão dizer. Mas no céu eles vão dizer, vou fazer o que eu imprimendo do Palácio Guanabara no momento mandato. Aquilo ali já botou a gente de orelha em pé. Aí vem a votação na Comissão de Constituição e Justiça. E ao acontecer essa votação, ela de vez nos alertou para os problemas que teríamos com o governo do Estado. Por quê? Porque o presidente da comissão, o deputado Domingos Brazão, que é da base do governo, votou pela inconstitucionalidade do nosso projeto, alegando de maneira descabida que a gente queria tirar servidor público. E para adesão aos entes públicos é só com concurso. Assim, um parecer raso, tosco, sem nenhuma sustentabilidade. Foi assim, ente público. E que teve o voto favorável do líder do governo na casa da deputada André Correia. Ali nos alertou e ficou claro para a gente, o governo do Estado é contra o projeto. Aí nesse mês também Sérgio Cabral deixa de ser governador, o Pezão assume, e a gente vai fazendo as conversas. Tem uma reunião com o Paulo Melo, que depois alguém que tem estado nessa reunião pode detalhar, porque eu não estive. E a gente fez a melhor conversa, na minha avaliação nesse período, com o líder do governo, o deputado André Correia. Não que a conversa aí não tenha sido boa para a gente, mas pelo menos ficou claro ali onde é que estava a resistência. Eu quero dizer para vocês que se tem alguém que falou de maneira mais franca com a gente, foi o deputado André Correia. Com um monte de imperfeições, um monte de inconsistências, um monte de equívocos na fala dele, mas também deixou claro que o Estado era contra. E fica claro quando fala assim, mas a informação que a gente tem é que esse projeto tem um custo de 500 milhões. Como assim? Estão querendo ficar ricos desse projeto, é isso? Aí quando deixa claro que vocês vão receber em média 13 mil de movimentação. Onde? Aí nos alerta o seguinte, a gente tem que ter agora a preocupação de tentar entender o que é desinformação, o que é má fé. Porque quando se fala em 13 mil, porque 13 mil era o teto da Previda. E aí a gente tem o trabalho de explicar que ninguém, nenhum beneficiário desse projeto terá direito ao teto da Previda. Por ódio, por motivos óbvios. Primeiro que ninguém aqui vai ter direito a 30 anos. É percentual. Segundo, que para atingir o teto, tinha uma série de exigências. Você tinha que ser pelo menos chefe de seção, está na primeira classe no banco. Lembra que ninguém, o banco nem existe mais. Como é que alguém vai chegar à primeira classe? Como é que alguém vai ser promovido a chefe de seção depois de aposentado? Fala para mim. Mas pelo menos ali clareou. Essa conversa com o deputado André Correia serviu para deixar claro o posicionamento contrário do Estado. E aí, através de conversa com ele, nós acertamos, e aí foi ele quem conseguiu isso para a gente, é preciso ver registro, uma conversa com o presidente do Rio Previdência, o doutor Gustavo, que estava nessa conversa junto com o Roberto Moisés, que é o diretor de benefício do Rio Previdência já há muitos anos, que a gente conhece, outros carnavais, onde fomos lá, eu, Geraldo, Deise, Marcelo Bento, que estava aqui agora, que é o gabinete do Gilberto, e Gilberto. E nessa conversa nós pedimos para fazer que fosse feito o quê? Aquilo que o Estado já sabe. Porque eu não tenho dúvida de dizer para vocês que o Estado tem os cálculos desse projeto. Eles não apresentam para a gente, mas eles têm esses cálculos. E não apresentam pela mesma maneira, e daqui a pouco eu vou falar sobre o Rio Previdência, que já foram intimados 3 vezes pela Justiça do Trabalho para apresentar a listagem de beneficiários da ação que a gente ganhou da notificação da Rosinha, e não apresentam. Eles têm esses cálculos. E aí a gente vai conversar com eles e falar assim, mas são 5 mil pessoas, esse cálculo é alto. Mas que diabo de 5 mil pessoas beneficiadas? 5 mil foram aqueles que sacaram a Previda quando optaram pelo saco da reserva de poupança quando foram assinados os contratos. Mas isso foi em 1998. Em 16 anos, quantos morreram? Então, vocês vão dar o direito de regressão de opção para a viúva? Duvido que veio. Mas, quantos são os colegas que, infelizmente, de lá para cá, nunca mais conseguiram pagar as suas previdências, nunca mais conseguiram pagar o INSS para ter uma renda complementar? Infelizmente, são muitos. E aí o pretexto deles é, como eles querem criar o status, assim, mas vocês precisam dar um dinheiro preciso para a gente.
Alguém aqui em São Consciência acha que qualquer um de nós que está nisso pode chegar e dizer, não, são precisamente 1.312 pessoas? Pode. Ou são precisamente 3.828? Ou são precisamente os 5.000 que você falou? Quem pode dizer isso? Porque a gente não sabe a realidade do nosso companheiro. Primeiro, a gente não sabe quantos morreram, de fato. Segundo, a gente não sabe a realidade dos nossos companheiros. Terceiro, vamos lembrar, dos 5.000 que sacaram, cerca de 20%, coisa de 1.000, era o último concurso, que não tem ganho com esse projeto. Sabe por que não tem? Porque os companheiros do último concurso tinham, a sua grande maioria, 6,30 avos da Previ. Uma minoria que ainda entraram em 89, 7,30 avos. Mas esses companheiros, vale a pena devolver o dinheiro para ter complementação? Não me parece que vale. Não me parece que tenha ganho para esses companheiros disso. Então, só aí você já tirou 20%, já vai para 4.000. Fora os que morreram, fora os que não podem pagar. A gente chuta, quando a gente conversa entre nós, a gente fala assim, ninguém tem condições de afirmar o número preciso, mas a gente avalia algo entre 1.000 e 2.000 pessoas que têm interesse nesse projeto. Creio eu que mais próximo de 1.000 do que de 2.000, creio eu. Mas afirmar não posso. E aí na conversa com a Previdência, a gente pediu aos caras o seguinte, faz 5 cenários então. Faz cenário com 5.000, 4.000, 3.000, 2.000. Você vê, você tem uma ideia de custo. Tem outra coisa, gente, tudo depende da forma de devolução. Se você devolve, se você existe o recurso de devolver à vista, o universo certamente será menor. Se você permitir um parcelamento, as pessoas começarem a passar para depois que terminarem de devolver, ter uma renda, certamente esse universo será maior. Contrapartida disso, se você existe devolução à vista, o sujeito paga hoje em setembro já tem direito à renda, óbvio. Se você parcela, você estimula pelo menos as pessoas que ainda não se aposentaram a não devolver, a não devolver à vista, devolver parcelado, e aí essa conta fica para o próximo ano. Não é assim? Nós fizemos essa reunião com o Rio Previdência em maio. Até semanalmente eu mando um e-mail para eles cobrando a apresentação dos cálculos que eles ficaram de nos fazer. Nunca responderam. Não tem sequer uma resposta para dizer assim que o cálculo ainda não está pronto. E se não querem responder, me autoriza a dizer para vocês, se não querem responder porque são contra, e não querem responder porque os valores não são o absurdo que eles disseram que seria. Porque se fosse esse absurdo todo, eles chamavam a gente e mostravam aqui, ó, não tem que pagar, meu amigo, não dá para fazer. Se estão escondendo, é porque sabem que se apresentarem os números, nós vamos ter argumentos para derrubar a oposição deles. E isso vem de antes da Copa, isso foi em maio. Nós estamos em agosto, tem 3 meses que a gente vem atrás desses caras. Aí agora, nos últimos tempos, veio umas conversas assim, o Gilberto teve uma conversa rápida, ele não quis aqui detalhar com o Tesão disse, Gilberto, não dá. Esse projeto não dá porque ele tem custo. Qual projeto que não tem custo? Qual projeto que não tem custo? Custo tem. Agora, qual é o alcance social desse projeto? O governador vai lá dar incentivo para ver uma fábrica japonesa de automóveis para o Rio de Janeiro, 20, 30 anos de renúncia fiscal do CMS para gerar 100 empregos, 200 empregos. Isso não é custo? O nosso projeto tem um alcance social muito mais alto e é mais barato. Eu acho que hoje aqui a gente precisa discutir algumas estratégias. Por exemplo, nós vamos apresentar uma proposta aqui, e aí eu acho que a gente precisa depois trabalhar melhor, até conversar com os parlamentares, principalmente com o Gilberto, que conhecem melhor a casa. Porque hoje tem um risco grande desse projeto ser derrotado, com tesão contra. Nós vimos na nossa estratégia fazendo algumas movimentações. Nós, por exemplo, tivemos o cuidado de procurar os candidatos ao governo do Estado para pedir o compromisso deles com o projeto. Conversamos com o chefe de gabinete do deputado Geraldo Pudim na Alerj, que é o braço direito do Garotinho, e eu pessoalmente conversei com o Lindbergh no dia que ele esteve no sindicato. Aliás, ontem a assessoria do Lindbergh me informou que há uma possibilidade dele vir aqui hoje. O que eu particularmente não acredito, porque ele está em Bangu com o Romário. E quem viu a campanha, onde junto a Lindbergh e Romário, é uma apoteose. Eles foram até o Fosco com a prisão de ficar 1 hora, ficaram 5 horas que não conseguiam sair de lá. É porque o Romário é um popstar. A gente sabe isso, o Romário chega juntamente com a gente. O Lindbergh é o favorito do eleitorado feminino. Então, junta muita gente e os caras não conseguem sair.
Então, se o Lindbergh, segundo a assessoria dele, veio aqui hoje para assumir de público o compromisso com o nosso projeto. Se vier, melhor, mas eu não sei se ele vai conseguir chegar. O assessor do Geraldo Pudim, até hoje não nos respondeu se o Garotinho assumiria o compromisso ou não, mas a estratégia é essa. Nós queremos o compromisso do Garotinho, do Lindbergh, do Crivella e do Tesão, que são os 4 que estão, de fato, no quadro. Não me lembro nem, me desculpe, realmente me falhou, o Paulo não está nada, porque eu sei que o pessoal tem um candidato ao governo do Estado, mas não me lembro de quem é. Não sei se é a Adriana, não lembro se é alguém aqui não. Mas a gente tem que pegar também o compromisso deles. Mas, de fato, quem está na briga são esses 4. E nós queremos o compromisso deles, sabe por quê? Nós queremos um compromisso por escrito. Eu mandei um texto por escrito que ele tiver que eu tinha conversado com ele, entreguei um documento a ele lá no sindicato, pedindo uma reunião com ele para a gente tratar do projeto. Ontem a assessoria dele me respondeu dizendo que ele topa e que ele se compromete com o projeto. E aí, sabe como é que você vai botar em campanha? Me pediram para fazer o documento que eu fiz ontem, 6h30 da tarde, estava lá no sindicato, fazendo o texto e mandei por e-mail para o Lindbergh assinar. Então, assim, ainda que ele não venha aqui hoje, se ele assinar o documento, a gente pega e registra o cartório. Que a gente vai ter que registrar o compromisso desses caras em cartório, todos eles, para saber quem de fato, porque, assim, ó, eu fico tenho muita tranquilidade para dizer isso para vocês. Eu voto no Lindbergh. Mas não é porque eu voto nele que eu vou isentá-lo de se responsabilizar por escrito e da gente registrar em cartório. Porque esse comprometer com o projeto é fácil, e depois na hora de votar. Depois que for o governador, vai aprovar o projeto? Vai nos ajudar? Porque a gente precisa arrancar isso. Nós precisamos, por exemplo, eu quero aqui, desde já, dar os merecidos aplausos a cada um aqui, porque se esse projeto não foi derrubado ainda pelo governo do Estado, é por força da nossa ação. Da ação dos companheiros que enchem aquela loja de e-mail, que encheram, que foi uma coisa muito engraçada. Numa sexta-feira, eu postei no site do sindicato o e-mail do Pezão para as pessoas mandarem e-mail para ele pedindo apoio ao projeto. No sábado de manhã, uma reunião me falou que o e-mail do Pezão está errado. Eu falei, está errado porque está voltando. Eu falei, não está errado. É porque está lotada a caixa dele já. Porque o nosso pessoal, no instantinho, lotou a caixa do e-mail do Pezão. E nós vamos ter que continuar fazendo isso, pressionando o Pezão e pressionando os parlamentares. Mas nós vamos também, e aí eu queria pedir um apoio muito especial aos companheiros aqui do Sul Fluminense. Nós temos 2 parlamentares do Sul Fluminense que são coautores do projeto. O Elson Albertassi e o Nelson Gonçalves. Está na hora deles se mexerem para nos ajudar, porque eles são da base do Pezão. E aí os companheiros do Sul Fluminense que estão mais perto têm um papel importante, pode nos ajudar nisso, a Aline, o pessoal lá. Assim, nós temos que dar uma cobrada. Eles podem ajudar a gente. O Pezão precisa do apoio do voto. Todo mundo sabe o tamanho da base eleitoral do Albertassi. Todo mundo sabe o peso que o deputado Albertassi tem, seja no eleitorado, seja o peso dele dentro da Assembleia Legislativa. O Albertassi precisa ser mais incisivo nisso, não pode querer que ele brigue com o Pezão, não é isso. Eu vou pedir para o parlamentar brigar com o seu candidato ao governo do Estado. Mas, assim, não adianta o Pezão dizer que está disposto a nos receber, e a gente mandar, como já mandou, vários ofícios pedindo audiência e não tem resposta. Se ele de fato quer nos receber, é só responder a um dos ofícios que a gente mandou e marcar a audiência na hora que ele quiser, a gente vai estar lá. A gente precisa ter isso, a gente precisa ter essa conversa com ele, até para tentar limpar a área desse monte de mal entendido de custo de 500 milhões, de renda de 3 mil, que agora já deve ser 15, porque o teto da Previ agora é em torno de 15 mil, não é isso mesmo? Então, agora, se puder, já estão dizendo que a gente quer dar 15 mil do Rio Previdência. Isso é ter uma conversa para sentar e discutir e mostrar esse projeto. Eu gosto muito de sentar e conversar, porque senão, eu digo para vocês aqui, sem medo de errar, essa resistência ao nosso projeto sai de dentro da CEPLAG do seu Sérgio Rui Barbosa, que é o secretário de Planejamento. É ele quem fala esse negócio desse custo absurdo do projeto. E segundo que está lá no jornal dia semana, ele está virando secretário de Fazenda e o secretário de Planejamento será alguém da equipe dele. Então esse cara passa a mandar em 2 secretarias. Esse cara não nos recebe e a gente não consegue conversar com o Pezão para limpar essa área, para tirar esse monte de mentira do caminho. De nossa parte, e eu vou falar uma coisa aqui, vou tomar a liberdade de falar uma coisa, sem ter conversado com meus amigos aqui da Banhas, com o Germínio, Geraldinho e Santana, mas da nossa parte tem disposição, se o Pezão quiser
Se ele retirar a resistência dele, a gente vota esse projeto, sem precisar de quórum, você vota por acordo de liderança, e a gente faz uma assinatura festiva aqui na frente de fator para a campanha dele. Mesmo não sendo meu candidato candidato, a nossa parte não tem nenhuma posição de fazer isso. Agora, ele tem que ter disposição de assinar esse projeto. Ele tem que parar de ouvir quem é contra o projeto e, pelo menos, conceder uma audiência a gente para a gente ir lá falar o que é o projeto. A gente enfrenta a oposição da CEFLAG, a gente enfrenta fogo amigo, e tem gente do Banesp falando contra esse projeto. Agora, a gente precisa ter uns passos para ir lá mostrar. Eu quero dizer para o governador, nós tivemos uma reunião também, que a Deise estava lá com a gente, que foi conselheiro pela vereadora Laura Carneiro, com o secretário de governo, Afonso Monerá, ex-prefeito de Duas Barras, não, de Bom Jardim, ex-prefeito de Bom Jardim. Nós tivemos uma reunião com ele. Ele ficou de pedir esses cálculos e nunca mais nos chamou também. Nós queremos sentar à luz desses cálculos e negociar. E vamos ver o que pode ser feito ali. Nós podemos ter espaço para conversar. Agora é preciso que haja disposição do governo do Estado. Então, assim, eu vou concluir minha fala, devolver aqui o microfone para o Germano, mas eu queria deixar uma proposta aqui. Nós vamos ser um comprometo aqui, os Germanos Fundeiros, a sentar com os nossos parlamentares e avaliar a proposta do Paulo, ver se a gente arrisca de botar logo para votar esse negócio, se a gente segura mais um pouco. Mas, além disso, a gente tem que pensar em duas coisas aqui, aí, a meu ver, antes de votar. Um novo ato público no Palácio Guanabara, afinal de contas, mudou o inquilino, o negócio está no Cabral, agora é a ocasião. Acho que a gente podia pensar nesse ato público para o final de agosto. Eu não vou fechar uma data com vocês aqui, porque tem que fechar uma data, mas é problema com a agenda dos parlamentares, a gente conversa com eles. E eu queria pedir a vocês que segurem a última semana de agosto, provavelmente a gente vai fazer na última semana esse ato. Agora, queria pedir para vocês aqui uma coisa que vocês sabem fazer muito bem. Vamos encher a caixa do Pezão de e-mail, cobrando que ele mude a posição dele contrária ao projeto. E vamos encher a caixa de e-mail dos deputados, em especial vamos encher a caixa de e-mail do Albertassi, o Nelson Gonçalves era suplente, agora não está mais na leste. Vamos cobrar do Edson Albertassi, que é um bom deputado, é um cara que pode nos ajudar, cobrar dele que ele pressione o Pezão a retirar esse veto absurdo, antipopular, e que não se justifique que esse Estado gasta muito dinheiro com coisa que tem um alcance social muito menor do que o nosso projeto. Chega aqui, o microfone ali. Bom dia a todos. Marcos Pereira, alguns me conhecem. Eu queria fazer uma sugestão. Dentro dessa linha que o Ronald estava abordando, de precisar mobilizar e conseguir o compromisso dos políticos, minha sugestão é que se criasse um blog ou alguma coisa semelhante a isso, em que cada um dos políticos ou candidatos pudesse ali manifestar o seu apoio, onde nós exporíamos da seguinte forma, que aqueles que não estiverem com o seu manifesto ali, nós vamos entender que são contrários. E isso poderia, primeiro, nos balizar sobre quem é que está do nosso lado e quem não está, e poderia pressionar os outros que ainda não tenham se posicionado, já que o meu adversário está se mostrando favorável, se eu não me mostrar, eu estou me expondo. Não sei, é isso. Pereira, eu entendo e agradeço a tua sugestão. Só queria, assim, eu acho que a sugestão é mas acho que a gente tem que pensar uma outra maneira que não seja o blog, sabe por quê? O blog, o cara vai ter sempre a desculpa de dizer assim, não, eu não nem sabia desse blog, por isso que eu não fui lá. Talvez fosse mais legal a gente pensar um documento e passar na alerta esse documento em cada gabinete protocolado, que aí o cara tem, aí a gente pega e joga no site lá com o de acordo de cada um dos parlamentares. Porque só fazer o blog, depois o cara diz, eu nem sabia que esse blog existia. Ronald, eu compreendo e acho que é válido, mas nós poderíamos desenvolver também os candidatos, não só os atuais, porque isso pode ir para o outro mandato. Então, nós poderíamos fazer o que você está propondo, mas também o blog, por quê? A gente consegue, através do blog, multiplicar isso pelo Estado inteiro. Não só para eles saberem, mas que nós todos envolvidos, e familiares e conhecidos, pudéssemos ter essa noção.
E cada um de nós que conheça um deputado, dizer para ele, fulano, tu já foi lá, já se manifestou? Porque se você não se manifestar, nós vamos entender que você está contra. Eu entendo, mas deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu acho que a gente não devia de pensar em criar mais um instrumento. Por exemplo, essa coisa da adesão, a gente pode botar no site do Sindicato da Banerj, da ARD. E eu te falo uma coisa, por experiência nossa. Esse projeto do Banerj tem uma adesão muito grande. Se a gente cria uma coisa que não tem depois uma capacidade na rede de suportar os acessos, derruba. Vocês sabem que a experiência nossa lá no sindicato, e a Adriana que está aqui comigo pode confirmar isso e Vera também. Chega essa época de campanha salarial, a gente liga para o nosso provedor de internet e pede para aumentar a nossa capacidade do nosso site. Sabe por quê? Porque a gente chega na hora de fechar a campanha, tem dia, de ter 200, 300 mil acessos no dia no nosso site. E já aconteceu do site cair, uma caixa não para você acessar o site, era sobrecarga. Então, o nosso projeto, ele não se tornou o mais conhecido da Leste por acaso. É porque o pessoal está bombardeando de e-mail mesmo, que bom, tem que continuar bombardeando. Então, assim, eu gosto da ideia de Pereira, não é uma ideia para a gente descartar, é uma ideia para a gente aperfeiçoar, vamos ver como é que a gente trabalha dela, porque, assim, eu acho, e aí foi uma falha minha, Pereira, na minha intervenção, é muito importante a gente estar trabalhando com os deputados agora, sim. Mas uma coisa que aí é um compromisso meu com vocês, eu essa semana estou correndo atrás, eu vou atrás dos e-mails de campanha dos candidatos ao governo do Estado. A gente tem que ir para cima do Pezão, do Garotinho, do Crivella e do Lindbergh, encher os e-mails de campanha deles a usar o nosso projeto, fazer com que eles conheçam o nosso projeto e aí ver quem é que vem se comprometer por escrito para a gente registrar em cartório. Não que o compromisso por escrito e o registro em cartório nos garanta que o cara vá cumprir quando e se vier a ser eleito, mas é um instrumento que a gente tem para depois cobrar, porque só de boca, depois o cara diz, eu não lembro, eu não sei o quê. Eu me lembro muito bem que no dia 2 de abril de 98, era o último dia do Garotinho na Prefeitura de Campos, tinha chovido pra caceta, estava a BR-101 cheio de interdição para de ponte que caiu. Quando eu, Vera Luiz e Sérgio de Paula, que era o nosso diretor do sindicato, que era do BNDES, a convite do Sindicato de Campos, e o Vitor está aqui, o Vitor estava lá no sindicato, nós fomos para uma reunião com o Garotinho lá no Sindicato de Campos. E ali nós apresentamos a ele uma sugestão nossa, que ele acatou, mas não deu o desdobramento que a gente queria. A gente falou da privatização do Banerj, a gente sugeriu que fosse feita uma auditoria da privatização do Banerj. Ele disse o seguinte, gostei tanto da ideia que vou fazer auditoria, não é só da privatização do Banerj, não, vou fazer auditoria de todos os bancos privatizados. E fez. Foi feito pela COPEAD, que é um órgão da Copa FRJ, um órgão de reputação acima de qualquer suspeito, um órgão de excelência da Academia Brasileira. A COPEAD fez um senhor laudo, mas e daí? Qual foi o desdobramento disso? Nenhum. Então a gente já tem um compromisso por escrito, sabe por que na hora que a gente arrancar o compromisso, a gente divulga, e no dia que o cara toma posse, a gente já começa a cobrar o apoio para isso, se a gente não conseguir resolver agora. Eu também não sei como é que funciona, a gente resolve, vota, o cara veta e fica pro ano que vem. Então vamos ver. Vamos registrar com muita honra a presença do senhor William Paloma, assessor especial da vereadora Laura Carneiro, que ele quiser compor a mesa conosco, apresentar algum informe sobre a ajuda da vereadora, em especial o pedido do senhor Afonso Monerá, que ficou de conseguir esses tão benditos cálculos de valores. Só fazer uma consulta aqui. Quem tem regularmente mandado e-mail de Pezão para os deputados? Levanta o braço, por favor. Regularmente. Tem pouca gente aqui. Se todo mundo aqui, e olha, mesmo com pouca gente aqui, nós tornamos o nosso projeto mais conhecido daquela leva. Se todo mundo aqui se comprometer a mandar e-mail para o Pezão, para os deputados, para o Garotinho, para o Lindbergh
e por Crivella, são eles que vão nos procurar, querendo saber que projeto é esse. Fala. Eu faço, no meu comprometo com vocês, na segunda-feira, eu faço o texto